Chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, apologética. E durante estas 2 semanas nós estamos estudando sobre esta Bíblia. Bíblia publicada pelo ICP, é o maior lançamento editorial da nossa instituição. Já são mais de 200 mil exemplares. E melhor do que ter um exemplar é saber utilizá-lo. Já chegou o seu? Olha, pediu o correio, agora está rapidinho, chega 3, 4, 5 dias úteis, já chega aí na sua casa a sua Bíblia, tá bom? Mas vamos trabalhar? Bem, tem um ponto aqui no apêndice, um assunto no apêndice que ele é mais... se não for o mais, é um dos mais importantes do apêndice. Trata-se de como identificar uma seita. Se você já tem a sua Bíblia aí, está na página 1511. Página 1511 tem tudo detalhado que eu vou ensinar aqui. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar ou você depois pede, quando chegar você abre aí como identificar uma seita no apêndice. Aí você pode recapitular, exercitar. É importante essa matéria. Por que ela é uma das mais importantes? Esse assunto que nós colocamos aqui no apêndice da Bíblia. Porque com este tema, com esta matéria, nós conseguimos olhar para qualquer religião do mundo e dizer se é uma igreja do Deus vivo, se é uma igreja que realmente está fazendo a vontade de Deus, se ela está em conformidade com a palavra ou não. Olha que importante esta matéria, independente de estudar teologia, aprendendo esse tema que eu vou ministrar hoje, você conseguirá. De repente você liga a televisão, você vê uma pessoa pregando, você liga o rádio, escuta aí o pregador falando, o profeta, e você fica naquela dúvida. Então esta matéria com certeza vai ser bênção para você. Eu vou começar lendo um texto bíblico que está no penúltimo livro da Bíblia. Se você ainda não tem familiaridade com a Bíblia, abra a Bíblia ao contrário. Abra ao contrário é o segundo livro. Ao contrário, não é de trás para frente, porque o último é Apocalipse, aí vem Judas. Então é o penúltimo livro da Bíblia ou o segundo de trás para frente, tá bom? Se você nunca vai esquecer como achar Judas na Bíblia. Então Judas no versículo 3, uma epístola bem curtinha, Judas versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Este é o versículo escolhido pelo ICP, é o textuário da nossa instituição. Então vamos analisar. O escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que com toda a diligência ele escreve sobre a salvação comum. Então nós precisamos entender o que é a salvação comum. Então veja, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que temos a culpa herdada, quando nós reconhecemos isto e olhamos para o Calvário, olhamos pela fé para Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que verteu seu sangue precioso, sangue inocente, para salvar a humanidade, por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós primeiro reconhecemos que somos pecadores e aceitamos a morte de Jesus, a vicariedade, a substituição, ele substitui as nossas culpas, ele paga o preço dos nossos delitos, então a Bíblia diz que nós passamos a ser chamados de filhos de Deus por adoção. E esta obra quem faz é o Espírito Santo. Nós só entramos com a fé, só a fé. O Espírito Santo é que traz essa revelação, ok? Porém, o escritor diz, ele exorta a batalhar pela fé. Olha aí a fé. Eu falei que o único elemento que nós precisamos é fé. E ele exorta a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aos santos aqui é a igreja,
aqueles que aceitaram este plano da salvação. Então existe um ser, nosso adversário, que já habitou neste lugar que nós iremos habitar um dia com Deus, mas ele foi expulso de lá. Ele se rebeliou contra o Criador. Ali que nasce o pecado. Pois nós vamos aprofundar isso aí. E este ser, ele quer de todas as maneiras, de todas as formas, minar a nossa fé, destruir a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então veja, este ser utiliza todos os métodos, inclusive a falsa religião. Então é isso que nós vamos aprender. Se nós quando estamos servindo uma religião, se aquela religião, se nós estamos fazendo parte de um grupo religioso, se aquele grupo serve ao Deus vivo ou não, tá bom? Então eu vou pedir para colocar na tela a nossa primeira imagem, como identificar uma seita. Colocar aqui do meu lado para você ver, tá vendo essa imagem? Então isso eu fiz lembrando do meu filho. Meu filho, Felipe, hoje já é maior de idade, casado, mas quando ele tinha 7 anos, eu me lembro que uma vez nós fomos para a igreja e no caminho tinha um templo religioso lotado de pessoas, mas lotado. E a igreja que a gente frequentava, ela era pequena. Então o Felipe viu aquela multidão e ele me perguntou, pai, aquelas pessoas também irão habitar um dia no céu? Irão um dia morar com Deus no céu? Ele tinha esta dúvida. Por isso que eu fiz essa ilustração. Dá uma olhada que interessante essa ilustração. Uma pessoa está confusa. Qual deve ser o caminho? Que placa eu devo seguir? De repente, isto esteja acontecendo com você. Você liga a televisão, vê uma pessoa falando de religião num canal, liga no outro canal, tem outra pessoa falando, e muitas vezes um até questionando o outro, liga a rádio falando, e na rua, perto da sua casa, tem igrejas, templos para todos os lados, e você, de repente, você tem essa dúvida. Qual grupo eu devo acompanhar? Será que aquele grupo está fazendo a vontade de Deus? Então, com esta matéria, com este ensino, com estas aulas que eu passo a ministrar a partir de hoje, você vai poder olhar para qualquer grupo religioso e falar com precisão se é uma igreja verdadeira ou não, tá bom? Então vamos para o nosso segundo slide, dá uma olhadinha aí na tela do lado aí. Então, o nosso planeta, o planeta em que vivemos, já completou 7 bilhões de habitantes. Aliás, já estamos com 7 bilhões e meio de habitantes. Já passamos de 7 bilhões e meio. Olha quantas pessoas. Existe um texto que está em Gênesis, no primeiro capítulo, e o verso 28, que Deus diz que nós deveríamos multiplicar a espécie. Então eu sempre digo para os meus alunos que se dependêssemos deste texto, deste versículo, para herdar a vida eterna, estava tudo resolvido, porque como nós gostamos de multiplicar. Imagina de um único casal, 7 bilhões e meio de seres humanos. Eu me lembro que a minha avó, já de saudosa memória, já está com o Senhor, que ela falava que filhos, 1 é pouco, 2 é bom, 3 já está de bom tamanho. E é verdade. Mas se você que está me assistindo tem esse dom, pode multiplicar à vontade, não é pecado não. Agora não pode se esquecer que cada barrigudinho tem um custo para mantê-lo. Só quem criou o filho sabe disso. Muito bem. Bom, agora, dos 7 bilhões de habitantes, nós temos 2 bilhões e meio de cristãos. Olha aí na tela, 2 bilhões e meio de cristãos. Ou seja, para cada 3, mais ou menos cada 3 habitantes do planeta, um é cristão. Olha que maravilha! Se a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolvesse fazer uma eleição para no voto individual, cada ser humano fosse lá votar para escolher o líder religioso do planeta Terra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ganharia, com 2 bilhões e meio de votos. Votação inédita.
Muito bem. Nós aprendemos no primeiro bloco a quantidade de habitantes do nosso planeta, 7 bilhões e meio, já passou esse número. E também aprendemos que o planeta tem 2 bilhões e meio de cristãos, ou seja, para cada 3 habitantes, um é cristão. Muito bem. Agora, ocorre que no cristianismo nós temos divisões. Sabia disso? Nós temos o cristão, por exemplo, autêntico e o cristão nominal. Cristão autêntico é aquele que tem compromisso com a palavra de Deus e o nominal, aquele que só leva o nome de cristão. Por exemplo, dá uma olhadinha nesse slide que está aparecendo aí. Dos 2 bilhões e meio de cristãos, 1 bilhão e meio pertence ao catolicismo. Sabia disso? E dentro do catolicismo, 1 bilhão 250 milhões são liderados pelo Papa Francisco. Olha que tamanho é o rebanho, mais de 1 bilhão. Tem aí 250, 300 milhões que são ortodoxos, os que estão lá do lado oriental. Né? Quem viu a Copa do Mundo viu alguma reportagem sobre a Igreja Ortodoxa Russa. Lá são liderados pelo patriarca. É diferente do catolicismo, a liderança, mas a doutrina ela é bem parecida. Bom, dos 1 bilhão e meio nós temos, olha aí na tela no slide, 1 bilhão e meio de católicos e 1 bilhão de protestantes. E dentro do protestantismo nós temos mais ou menos a metade de evangélicos, porque nem todos os protestantes acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Um grande número de protestantes acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. É uma diferença. Lembra quando nós aprendemos sobre nossa confissão de fé em aulas anteriores? Muito bem. Agora, só para você ter uma ideia do que acontece com essa questão. Veja, por exemplo, os católicos apostólicos romanos e os ortodoxos também. Veja que interessante. Existe uma reza no catolicismo chamada Ave Maria. Se você é católico, você conhece esta reza, Ave Maria. Eu sei de cor esta reza. Ela é muito interessante. Então, com o maior respeito que eu tenho pelos católicos, por pessoas de outras religiões, eu vou recitar essa reza, Ave Maria, para que você analise comigo essa reza, tá bom? Então, diz assim o texto: Ave Maria, cheia de graça. Bom, primeira coisa que precisamos entender, Maria, ela recebeu graça. Então, no grego, no texto dos manuscritos, o correto, o que contém lá é que Maria, agraciada por Deus. Assim como a lua reflete a luz do sol, Maria também refletia a luz de Deus. Ela não tem luz própria, assim como eu não tenho, você não tem, nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de nosso Deus, tá bom? Então, Maria agraciada por Deus. Ave Maria, cheia de graça, como diz a reza, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Corretíssimo, corretíssimo. É bíblico, está registrado no Evangelho, está certinho. Agora vamos para a segunda parte da reza. Santa Maria. Tá certo? Você acha que está certo esse texto? Santa Maria? Sim ou não, você que está me assistindo? Está certo. Porque a Bíblia, a palavra santo, ela pode ser santo no sentido de perfeito, que é usado só para Deus. Deus é santo, ele é perfeito, mas pode ser usado para nós também. A igreja é santa, logo, quem faz parte da igreja é santa, é santo. Mas santo no sentido de separado. Por exemplo, esse espaço físico que eu estou aqui lecionando, ele é santo. Por quê? Porque ele foi separado exclusivamente para tratar das coisas de Deus. Então, nesse sentido, Maria é sim santa, Pedro é santo,
José é santo, Paulo é santo, né? Você que está me assistindo, se for homem é santo, mulher é santa, no sentido de separado do pecado. Você vive separado do pecado? Então é santo. Não significa perfeito. Não significa perfeito, tá bom? Então, acertando aí seria Maria, a que vive separada do pecado. Então, nesse sentido, Santa Maria. Agora, Mãe de Deus. Tá certo, Mãe de Deus? Seria realmente Maria Mãe de Deus? Porque nós aprendemos aqui que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, seria Maria realmente mãe de Deus? Aí que está o problema. Quando nós vamos estudar os manuscritos que escreveram os apóstolos, os escritores, eles usaram uma palavrinha grega que se chama, a pronúncia é Theotokos. Theo, Deus, tokos, parir. Então é aquela que pariu Deus, porque Jesus é Deus, mas não mãe de Deus. Como entender isso? Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe da natureza humana de Jesus, não divina, porque se ela fosse mãe da natureza divina, ela seria deusa. Isso ela não é, tá certo? Então Maria, aquela que deu a luz a Jesus, ela deu a natureza humana para Jesus, sem a culpa. Por que sem a culpa? Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então o correto seria Maria, que vive separada do pecado, mãe de Jesus homem, que é Deus. Está vendo como é importante estudar a palavra de Deus? E por fim, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Amém. Olha, eu vou ler só um texto para ver o problema deste final aí também, desta reza. O que Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, correto? E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Maria não pode interceder por nós. Quem intercede por nós é Jesus. Tá vendo? Então é por isso que nós ensinamos a palavra. Por isso que nós temos a Bíblia como nossa regra de fé. Então veja a situação da religião. Veja que situação. Muito bem. Agora, você poderia perguntar, mas ainda estou confuso, eu não sei o que é heresia, o que é seita, o que é verdade, o que não é. Então, dá uma olhadinha nesse slide aí. Olha, tá vendo esse garoto correndo? Se ele sair para a direita ou para a esquerda, ele comete um desvio. Tá vendo em cima uma seta bem na mosca? O centro aí do alvo chama mosca. Se sair para a direita ou para a esquerda, é um desvio. Tá certo? Então, o que é seita? É um ajuntamento de pessoas, um grupo de pessoas praticando um desvio doutrinário. Está entendendo? A Bíblia fala que só tem um mediador entre Deus e os homens. Mas o catolicismo romano diz que existem vários mediadores. Vê que as pessoas são devotas de São Benedito, São Francisco, São José, Santa Maria, enfim. Mas a Bíblia é clara. Então, quando a gente faz alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, é um desvio, é uma heresia. Quer dizer, a pessoa estava querendo correr um caminho, mas saiu por um lado. Deixa eu dar uma explicação rapidinho, antes aqui de eu chamar o intervalo. Imagina para ir para o Rio de Janeiro de carro. Nós vamos pela Dutra, não é isso? Vamos pela Dutra. Então imagine uma pessoa me dar uma carona e chega anda uns 10, 20 quilômetros, o carro para. Aí eu pergunto, escuta, mas por que parou o carro? A pessoa fala, acabou a gasolina. Parou o carro no acostamento. Essa pessoa desviou do caminho? Não desviou, mas parou. Esta é a situação de muitos cristãos. Eles não estão desviados, estão parados. Agora eu pergunto para você, carro parado chega no Rio de Janeiro? Não chega. Não chega.
Está parado, não é isso? Se a pessoa começa a seguir Jesus, depois abandona, está parado. Não tem como chegar, ele deixou de seguir o caminho. Agora imagine o seguinte, a pessoa põe gasolina e roda lá mais uns 100 quilômetros, aí tem um trevo, a pessoa faz o trevo e volta, começa a voltar. Eu falei assim, mas por que você está voltando? Não, estou voltando porque eu acho mais bonito o sentido contrário. Eu acho mais interessante. Eu acho mais legal o sentido contrário. O que ele falou é verdade. Eu não posso discordar dele. Pode ser mais legal, mais bonito, mas chega no Rio de Janeiro? Não chega, porque o sentido é outro. Mesma coisa são as religiões. São bonitas as religiões. Eu mesmo estudo religiões há anos. Por exemplo, o budismo, muito bonito, islamismo, hinduísmo. Veja, por exemplo, os Hare Krishna, aqueles que raspam a cabeça, usam só um rabinho, uma túnica cor de abóbora, todos magrinhos, são vegetarianos, tudo bonito. Porém, temos um problema aí para fechar aqui esse bloco. Olha o que Jesus falou, Jesus, hein? Maior autoridade, em João 14,6. Olha o que Jesus falou, João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem ao Pai senão por mim. Aí, para terminar esse bloco, eu pergunto, quem você está seguindo? Está seguindo Jesus? Então pode ficar tranquilo, você está no caminho. Estamos estudando como identificar uma seita. Então eu estava falando do caminho, falei de estatística, mas de repente você está me assistindo, você pode perguntar, escuta, mas tudo bem, mas e Bíblia? Eu quero saber mais usando a Bíblia. Será que a Bíblia trata desse assunto? Será que eu posso conversar sobre outras religiões? Então vamos para a Bíblia. Todo esse material que eu ensino aqui, você encontra nos módulos também. Mateus 7,15, olha o que diz o texto. Dito por Jesus, hein? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha aí, tá vendo? Você pensa que é uma ovelha, mas é um lobo devorador. É Jesus que está falando e ele está fazendo aqui uma comparação com um falso profeta. Tem até uma história que eu sempre conto, todo ano eu conto para os meus alunos, talvez você já até saiba, mas eu vou contar. Ela diz que um pastor que contou isso, ele disse que tinha no Rio de Janeiro uma pessoa que frequentava uma igreja, era na periferia, e ele ficou triste, ficou magoado lá, alguma coisa aconteceu, não queria ir mais na igreja, parou de ir na igreja. E quando chegou na época de carnaval, ele falou, bom, não estou mais na igreja mesmo, eu vou pular carnaval. Vou pular carnaval porque eu não estou mais na igreja. Aí só que ele falou, para eu pular carnaval, eu preciso tomar alguma coisa para dar uma aquecida, uma bebidazinha. E começou a tomar lá a sua pinguinha. E aí ele falou, bom, mas tá, que vai pular carnaval, precisa ter uma fantasia. Né? Você vai pular carnaval, tem que ter uma fantasia. Aí ele estava vendo um livro assim que tinha na casa dele de religião, ele viu uma ilustração de um capeta. Falou, é comigo mesmo. Pegou lá um macacão vermelho, uma bota, fez um chifre, um tridente, que é aquele garfão que o diabo usa, uma cauda. Falou, agora sim, né? Tinha tomado umas partes dela, já estava alegre e foi pular o carnaval dele. Só que quando ele ia indo na rua da casa dele, saiu, tinha uma igreja perto. E já era mais de 10 horas da noite e não tinha terminado o culto. E na época que ele era crente, o culto terminava às 9. Ele falou, mas não é possível, esses crentes estão indo aí na igreja. Ah, eu vou dar um susto nesses crentes. Só que a igreja era aquela igreja que tinha o púlpito e em cima do púlpito tinha o tanque batismal. E teve batismo aquele dia, só que não deu tempo do diácono tirar a água do tanque e nem pôr a tampa. Mas estava meio longe do pastor. O pastor estava no púlpito, como eu estou assim, e o tanque estava ali atrás. Muito bem. Aí a pessoa falou, eu vou dar um susto, subiu bem quietinho, tem uma escadinha na igreja assim, colocou a cara na porta da igreja e gritou. Deu um...
Quando ele gritou, o pastor estava, né, já tinha estourado o horário, tinha gente cochilando, mas com o grito todo mundo acordou, o pastor viu, o capeta virou para sair correndo, caiu dentro do tanque d'água, aquela gritaria, todo mundo correndo, sumiu tudo. Só que lá na frente, no primeiro banco, tinha uma senhora. Deixa eu usar, como é que ela estava assim um pouco fora de forma, um pouco obesa, travou. Sabe quando a pessoa leva um susto e trava? Ela ficou lá tremendo e travada, não conseguiu levantar. Aí o cidadão que estava lá vestido de capeta olhou, falou, mas não aceito isso daí. Todo mundo correu, até o pastor, só essa mulher, essa irmã que não correu. Ah, não, eu vou lá. Olha o que a bebida faz. Foi lá com o garfão dele, chegando perto da mulher, ela já foi sentindo aquele cheiro de capeta, né? Muito bem. Sentou perto dela, olhou com o olho vermelho, né? Tinha bebido bastante, ficou olhando para ela olhando para ele, tremendo. Aí ela falou assim, ele falou para ela, a senhora não vai correr, não? Aí ela falou, olha, seu capeta, eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu estou nessa igreja há 10 anos, mas eu sempre torci para o senhor. Você vê, gente, o que o medo faz? O que a pessoa fala na hora do apuro? Só que tem o problema. O que tem a ver essa ilustração com o que eu estou ensinando? Não é assim que o diabo aparece, não. Se ele aparecesse desse jeito, com chifre, com rabo e com aquele cheiro, a gente saía correndo, não é isso? Mas não é assim que ele aparece, não. Olha como ele aparece. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobo devorador. E não é assim que acontece? De repente você pensa que aquela pessoa está fazendo uma grande obra. E a intenção não é essa. Mas aí é a importância de conhecer a palavra de Deus. Aí é a importância de estudar, de aprofundar no ensino. Tá bom? Muito bem. Mas por que eu preciso estudar esse assunto? É tão gostoso quando fala de outras matérias, fala da Bíblia, fala da geografia, esse negócio de apologética, de aprender sobre a religião. Eu não gosto, mas a Bíblia fala sobre isso. Olha um outro texto, eu vou pedir para o editor colocar na tela. Por favor, editor, o texto que está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz o texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está vendo? As pessoas estão nos últimos tempos, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Precisamos estudar a Bíblia. Precisamos todos os dias ler um pedacinho da palavra, porque ela é o nosso alimento. Ela é o nosso alimento. Ok? Muito bem. Agora veja um outro texto que está em Tito 1:9. Tito 1:9. Por favor, editor, coloca aqui do meu lado Tito 1:9. Olha o que diz aí. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, o crente precisa ser poderoso na palavra. O que é poderoso? Conhece um jogador de futebol poderoso, que foi poderoso, até hoje se fala nele? Pelé. Quer ver uma pessoa que faz programa, apresentador de televisão, poderoso, conhecido? Silvio Santos. Não é poderoso? Poderoso. Enfim, em todas as áreas, na política, em tudo tem gente poderosa. Agora aqui está falando que o crente deve ser poderoso na palavra. Infelizmente, eu conheço crente que é poderoso em contar piada. Eu conheço crente que é poderoso em ficar falando da vida dos outros, murmurando contra a obra. Mas não é isso que a Bíblia fala. O crente precisa ser poderoso na palavra, precisa reter a palavra, se alimentar da palavra. Para o quê? Para quando alguém perguntar, questionar alguma coisa, você tem argumento com mansidão para convencer aquela pessoa.
para convencer. Este é o objetivo. Olha, a boca, isso foi Jesus que disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tá bom?